Fala pessoal, como é que vocês estão? Esse é o nosso segundo vídeo da série Jesus Histórico, onde nós abordaremos a historicidade de Jesus Cristo, onde nós discutiremos o fato de se Jesus passou por essa terra ou se Jesus é um mito. Na realidade, todo o compilado de informações que eu tenho aqui, eles confirmam que Jesus passou por essa terra. Mas eu vou tentar trazer uma discussão o mais aberta possível, não para que você venha acreditar no que eu acredito, mas para que as informações para você te levem a crer no que eu acredito. E quando eu digo crer no que eu acredito, não é a minha expressão de fé, porque vocês sabem, eu sou cristão, mas para que vocês venham a ter a convicção de que realmente Jesus passou por essa terra, de que vocês venham a ter essa confirmação por fatos históricos e fatos arqueológicos. Então, toda aquela presunção mitológica que muitas vezes a televisão, algumas revistas e jornais querem nos empregar, isso caia por terra. Com o quê? Com informações concretas. No primeiro vídeo, eu abordei tudo que nós vamos estar retratando ao longo dessas séries, que eu não sei em quantas séries vão dar, porque eu vou ter que fracionar todo esse conteúdo. Não dá para mim fazer um vídeo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, falando apenas desse conteúdo. Primeiro, porque eu vou estar liberando esse conteúdo no Instagram, e o IGTV, ele não deixa que eu suba vídeos maiores do que 15 minutos. E segundo, que eu sei que você não vai ver 1 hora de vídeo, 2 horas de vídeo, porque eu também não veria, eu vou ser muito sincero. Eu até veria, mas de maneira fracionada. Mas vamos lá. Hoje nós trataremos da história dos pais de Jesus. Quem são os pais de Jesus? Primeiramente falaremos sobre Maria. Esse vídeo vai demorar aí seus 15 minutos, como eu falei anteriormente. E vamos começar a falar sobre quem era Maria. O que a Bíblia relata sobre Maria? Existem alguns breves relatos nos evangelhos falando sobre Maria, pontuando que Maria era uma mulher humilde e uma mulher de personalidade forte. E às vezes, por questão cultural e social, você não consegue entender que essas coisas são caminhar juntos, a humildade e um caráter forte, uma personalidade forte. Porque no mundo ocidental nós acreditamos que humildade é você ser uma pessoa que se prostra, uma pessoa que aceita tudo. Mas não, biblicamente não é bem isso. Uma pessoa humilde é uma pessoa que serve ao próximo. Não quer dizer que é uma pessoa ignorante ou uma pessoa que tudo aceita, mas dentro dessa característica bíblica, era uma pessoa que servia a muitas pessoas. Nesse caso, Maria é encaixada aqui como uma mulher que serviu a Deus e serviu à humanidade como um todo, porque ela trouxe o Filho de Deus. E essa é a característica que a torna como uma mulher humilde. Agora, a característica social que a torna uma mulher humilde. Ela veio de um vilarejo pequeno, um vilarejo pobre, de uma família pobre. Então, existem essas duas peculiaridades, a característica social e a característica da mulher, Maria, que a torna humilde. E a característica pontual que a torna ela uma mulher de personalidade forte é o fato dela ter aceito de bom grado a missão que o próprio Deus a incumbiu. Tá, Caio, mas eu não acredito em Deus e tal. Nós vamos ter que passar por esse fato, porque por mais que você não acredite em Deus, ela recebeu essa ordem do próprio Deus. E é o que está relatado nos textos bíblicos, sobre o que nós falaremos. Ah, Caio, mas como é que você me prova que ela recebeu essa informação de Deus? Cara, não tem como provar isso. Eu não estava lá, isso não foi filmado, isso não foi gravado, você entendeu? Mas é relatado nos textos bíblicos. Essas características elas são relatadas em textos canônicos citados no Evangelho, que são colocados no Evangelho na realidade. Esses textos canônicos são o próprio Evangelho. E você sabe o que é um texto canônico? O que é um livro canônico? Textos canônicos, livros canônicos, são livros que a igreja, a comunidade eclesiástica, a liderança eclesiástica, os vê como textos provenientes de Deus. Textos inspirados por Deus. Então, é uma compilação de livros canônicos que formam a Bíblia. A Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia católica tem 72 livros. Ou seja, alguns dos livros católicos para os protestantes são livros apócrifos. O que é um livro apócrifo? São livros em que a liderança eclesiástica acredita que não são livros inspirados pelo próprio Deus. Então vamos lá. Nos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos, João, são os evangelhos que são retratados a história, algumas características, alguns ocorridos, alguns fatos sobre a vida de Maria. E os principais que pontuam essa personalidade forte são o início do livro de Mateus, em que Maria aceita a responsabilidade de receber Jesus, de conceber a Jesus, nos textos em que falam sobre o primeiro milagre de Jesus, a transformação de água em vinho, e principalmente
quando Jesus foi crucificado, em que ela estava aos pés da cruz. São passagens em que mostram o caráter de mulher forte que Maria possuía. Mas agora vamos para outro ponto, vamos falar da cidade de origem de Maria. O arqueólogo Camilo Bellarmino Bargatio escavou a cidade de Maria, a cidade de Nazaré, no ano de 1955. Eu vou deixar aqui o link que leva ao livro e ao estudo arqueológico desse arqueólogo. Ele coloca lá que essa cidade, esse vilarejo, na realidade, em que Maria nasceu, ele tem como extensão 900 metros. Esse vilarejo possui não uma extensão, mas uma área, perdão, não é uma extensão, uma área de 900 metros. Nossa, a gente está me atacando. Uma área de 900 metros, ou seja, é uma área pequena. E ele especula que, naquele período, habitavam ali em torno de 400 famílias, pelas escavações que ele fez, escavações de casa. Então, isso ele acredita, ele, com a equipe dele, de que poderiam haver ali 400 famílias, em que essas 400 famílias eram oriundas de uma única família. Isso tinha muito naquele período. As famílias, elas se multiplicavam dentro de suas próprias famílias, primo com primo, esse tipo de coisa, para que a sua genealogia se mantesse dentro da família. Por mais que isso fosse uma prática proibida por Moisés. Mas isso acontecia. Então especula-se que aquelas 400 possíveis famílias eram oriundas de uma única família. E como que o historiador, como que o arqueólogo chegou a essa área de 900 metros? Na cultura judaica, os cemitérios eles não podem ficar dentro da cidade porque acredita-se que o homem tendo contato com um cadáver, com alguém morto ou com algo morto, ele passa a estar impuro. Então, o que isso quer dizer? Todos os cemitérios judaicos, eles ficam fora da cidade. E foi isso que ele encontrou lá. Existiam cemitérios ao leste, ao sul da cidade e ao norte, em torno de 26 sepulturas distintas. E nessas delimitações, ele encontrou as extremidades da cidade, assim chegando a uma área de 900 metros. Então vamos seguir aqui. Quando que começa a história de Maria propriamente dito? Ela começa, eu vou citar um texto aqui para vocês. Lucas, capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela que turbou-se muito com aquelas palavras, considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe será dado o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse mais o anjo a Maria: disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Nesse período, Maria já estava noiva de José. E por mais que na tradição judaica eles considerem o noivado já como quase um casamento, eles não tinham tido relações sexuais, porque não estavam casados, óbvio. E Maria pontua isso para o anjo, e o anjo responde: E como se dará isso, porque você não conhece homem algum? E respondeu o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirás com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então vamos lá. Algumas curiosidades sobre a gravidez de Maria. Deixa eu ler aqui. Bom, a primeira curiosidade é que ela não teve relações sexuais com José. Jesus não é filho biológico de José. Então José seria o padrasto de Jesus, o tutor de Jesus em vida, em terra. No livro de Mateus 1,18 diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José. O termo desposada, no hebraico, realmente ele significa isso, casado. Só que numa terminologia de noivo. Eu vou explicar isso para vocês, essas tradições sobre o casamento, mas vamos aos poucos. Então o texto diz: ao mesmo tempo que ela estava casada, ela não estava casada. Por quê? Porque ela estava noiva. Essa é a etimologia da palavra desposada. Então, desposada com José antes de se ajuntarem. Então, ele diz que ela estava desposada, mas eles não estavam juntos, ou seja, morando sobre o mesmo teto. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Lucas 1, 26 a 27. E no 6º mês foi o anjo Gabriel
enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então presta atenção. O que o livro quer dizer aqui? No 6º mês. Um noivado, dentro da tradição judaica, ele deve durar o período de 12 meses, onde o noivo tem que conseguir o dote do casamento, ele tem que conseguir a casa para morar com sua esposa, ele tem que formular a festa de casamento, e isso tudo deve ser apresentado diante do pai, do pai ou tutor daquela mulher e os sacerdotes. E no 6º mês de noivado foi quando foi apresentado essa informação, foi quando o anjo se apresentou a Maria. Então vamos prosseguir aqui. Algo bem interessante. Ele fala aqui, José da casa de Davi, ou seja, José tinha linhagem real. E Maria, alguns textos apócrifos apontam como Maria, ela era da tribo de Levi. Então Jesus, ele vem dos seus pais naturais, por mais que Jesus não seja filho biológico de José, ele vem da linhagem da terra de Davi, da terra de Judá, Belém, e ele vem da linhagem, biologicamente, como sacerdote da linhagem de Levi. Explicação dos costumes para o casamento naquele período. Bom, vou ler algumas coisas aqui para vocês aqui. O casamento era um contrato entre famílias, onde por muitas vezes era firmado na infância da menina. Então, muitas vezes o casamento, era firmado na infância daquelas crianças o compromisso de casamento. Caio, isso quer dizer que eles eram obrigados a se casar? Não, não é o que a tradição judaica diz. Poderia haver uma pressão familiar? Óbvio que sim, mas não é o que a tradição judaica diz. A tradição judaica diz outra coisa, que eu vou estar abordando com vocês. Então, durante a infância, eles poderiam ser prometidos em casamento. Eu quero tratar outra coisa com vocês. O que nós encontramos em alguns textos apócrifos? Porque o texto não diz necessariamente o período em que José conheceu Maria. Porque não foi na infância de Maria. Hoje, dentro da nossa cultura ocidental, seria a infância de Maria. Mas naquele período, dentro das tradições judaicas, Maria já era considerada uma mulher. Então, no texto apócrifo sobre a história de José, disse que José conheceu Maria no templo quando ela tinha 12 anos e casou com ela quando ela tinha 14. Então, dos 12 aos 14, foi o compromisso entre casar e não casar. Dos 12 aos 13, a decisão se ela realmente casaria com José. E dos 13 aos 14, o noivado até o casamento. Isso em um texto apócrifo, não é um texto canônico. Porque eu sei que vai ter uns irmãos bravos aí comigo. Então, vamos continuar na tradição sobre o casamento. E eu creio que eu não vou falar sobre tudo isso daí, porque o vídeo vai ficar um pouco grande se eu falar sobre toda a tradição. Porque a tradição é grande. Eu preciso explicar para vocês alguns textos que estão no livro de Gênesis, onde Abraão manda o seu servo ir na tribo da onde ele saiu, dos seus pais, para buscar para o seu filho Isaac uma esposa. Porque Abraão queria que a linhagem continuasse dentro da família dele, a genealogia. Conseguiu compreender isso? Então, a esposa de Isaac, ela era uma prima de Isaac. Caio, mas não era proibido e tal? Não, isso foi antes de Moisés. Mas aconteceu isso. E por que eu quero explicar o casamento de Isaac em cima da tradição judaica? Porque aí está o início. Eu vou trazer para vocês o início, onde começou toda essa tradição, né? Expressamente escrita. A tradição é mais antiga, mas escrita começou aí. Beleza? Então, eu vou precisar falar em outro vídeo, apenas para abordar sobre tradição judaica de casamento. Nós vamos falar do texto de Gênesis, do capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 58. Nós vamos discutir isso. Beleza? Até o próximo vídeo, vai ser o vídeo 3. Não dá para mim ficar abordando tudo direto, porque senão vocês vão ficar muito fadigados. Beleza? Qualquer dúvida, questionamento, manda no comentário, manda no direct. Vou ficar muito feliz em estar conversando e discutindo com cada um de vocês qualquer tipo de assunto, principalmente sobre o Jesus histórico, que é o que nós estamos abordando. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Até o próximo, né?